Olá, meu nome é Victor, sou monitor do Consórcio de Informações Sociais da USP, o SIS, e hoje vou dar andamento às videoaulas de instruções de análise de dados com R. Hoje nós vamos para a quarta aula sobre importação de dados. Antes, eu vou seguir a sequência do conteúdo que a gente tem abordado para retomar as funções. Na última videoaula, eu falei como funcionam as funções e os pacotes, e hoje a gente vai explorar um pouco mais dessas funções de gestão do diretório de trabalho, essa getWD para verificar a nossa pasta de referência, setWD para definir a nossa pasta e o dir para verificar os arquivos que estão na pasta. Por que que essas funções são importantes agora? Porque é importante a gente localizar a nossa pasta de trabalho, de referência, para poder saber aonde que está o dado no nosso computador que a gente vai importar, se for esse o caso. Então, nós vamos começar vendo essa função de base do R, read CSV, que é para usar, é para abrir dados estruturados, que são os mais comuns, né, disponíveis. Esse dado que está estruturado por valores separados por vírgula, esse tipo de CSV. Então, a gente vai ver que com três atributos, né, simples dessa função, file, onde a gente vai colocar o endereço do arquivo, né, da pasta, header, se tem ou não um cabeçalho com o nome das colunas, e um CEP, que é o tipo de separador que está sendo usado, pode ser uma vírgula, um ponto e vírgula, ou qualquer outro tipo de separador ou delimitador, para poder executar o comando de leitura do dado. Então, vou abrir aqui o RStudio para a gente já começar a explorar essa função do RBase, fechar esses arquivos que eu já estava trabalhando e abrir um código novo, importando dados com RBase. Então, reparem, eu não preciso instalar nenhum pacote, porque essa é uma função de base que já vem junto quando a gente instala o R. Eu vou abrir aqui um bloco de notas, Notepad, que eu já estava experimentando umas coisas, vou apagar e começar a escrever de novo para vocês acompanharem o processo, né? Então, eu vou abrir aqui a primeira linha, né, que é o primeiro caso. Vamos supor se a gente estivesse conduzindo um survey, né, ou transpondo um survey para o Notepad. A gente está escrevendo aqui as respostas da primeira pessoa, o nome, idade, 26, é a profissão, e tá bom, né? E vou colocar uma segunda pessoa, Gabriel, 30, analista de dados, ok. Vou botar mais um aqui, Bruna, 25. Não. Beleza, então vou salvar esse arquivo em uma pasta aqui do meu computador. Eu vou salvar nessa pasta de dados que eu já tenho aqui no HD externo e colocar aqui fora das pastas mesmo só para e vou salvar como mydata.csv. Aqui é importante, se vocês escreverem só o nome do dado, tipo mydata, ele vai salvar como txt. E aí não vai entender que a estrutura é de arquivos separados, valores separados por vírgula. Então é importante indicar o CSV e vou salvar aqui. Já tem um que eu já tinha salvo, vou salvar sobrepor. Agora sim, a gente pode usar a função read.csv. E aí, veja, se eu der um tab, já aparece aqui os atributos, file. Vou colocar o endereço do meu arquivo. E aí, o que acontece? Olha só, a minha pasta de referência, ela não é a minha pasta de dados, tá vendo? Então, a gente precisa usar aquelas funções de gestão de diretórios para definir a pasta de referência. Se eu usar o getWD, que é uma função para localizar, né, a pasta que eu estou trabalhando, ele vai indicar aqui que eu estou na pasta de documentos do computador. Eu não quero estar nessa pasta. Eu vou setar com setwd e colocar aqui, entre aspas, o endereço da minha pasta de dados. Vou abrir lá minha pasta de dados e copiar o caminho dela, o endereço, para definir.
Aqui tem um truque importante que, como o R foi feito para funcionar melhor, funcionar com o Linux, que também é um sistema operacional que está integrado ao GNU, a direção das barras ela é diferente da do Windows. Então, sempre quando a gente copiar o endereço de uma pasta do Windows, a gente precisa alterar a direção das barras para que o R entenda. Reparem, ó, vou deixar do jeito que eu copiei lá, vocês vão ver que vai retornar aqui um erro. Não é possível mudar o diretório porque ele não entende essa barra direcionada dessa forma. Então, uma vez que eu troquei, ele já define aqui o diretório de trabalho, dados. Se eu der um getwd, ele vai indicar lá que eu estou na minha pasta de dados. E agora sim eu posso dar um tab aqui para procurar o meu arquivo mydata.csv. Vou apagar para não ficar muito poluído o nosso console. E aí, se eu executar essa função, ele vai ler os dados, vai dar aqui uma mensagem de aviso, tem uma linha incompleta encontrada, isso aqui não é um problema, né? Pode ter a ver com o header, que a gente não colocou o nome das colunas, mas aí a gente pode especificar com os atributos que nós vimos lá. Então, olha só, eu só li o dado, tá vendo? Eu não salvei ele na memória, não aparece aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Para que ele apareça, a gente precisa salvar. Vou criar um objeto MyData e atribuir essa base a esse objeto. E agora vocês vão perceber que se a gente abre esse dado, o que que ele fez? Ele definiu, né, por padrão, a primeira linha como o nome das colunas, que não é, na verdade, a nossa base não tem nome de coluna. É preciso então que a gente especifique no atributo header que eu não tenho cabeçalho, que o cabeçalho é igual a falso. E aí sim ele lê, né, coloca esse nome da coluna é, geral, V1, V2, V3, e salva aqui os dados. Então, essa é uma função bastante simples, a gente pode especificar também o delimitador, o CEP, né? Que é o separador, como vírgula, mas por padrão ele já vai definir como separador como a vírgula. E aí é assim que a gente vai usar para trabalhar para ler dados CSV. Agora, é muito comum que os dados estejam estruturados em outros formatos, né? Tipo XLSX do Excel, ponto .sav e de outros formatos diversos. Então, para que a gente possa ler esses outros tipos de arquivos estruturados de outra forma, a gente precisa ter pacotes que vai ter funções para executar esses comandos. Então, a gente vai voltar, retomar a noção de pacotes para instalar esses pacotes é, que, que importa dados diferentes. E vamos trabalhar principalmente com é, o Tidyverse, que é para a gestão, né, do manuseio dos dados. Aqui também tem alguns de importação, mas não tantos. O que é bom mesmo para importação é esse pacote RIO, né, de R Input Output, que é o que a gente vai usar para baixar dado de outros formatos. Então, pacote RIO, que é R input output. Install package. Olha só como eu não preciso instalar porque eu já tenho aqui no meu computador. Vou só carregar ali na memória. Tá aqui, tá até indicando que eu não tenho alguns. Não vou reiniciar não, só vou instalar de novo. Pronto, carregar na memória. E agora sim, a gente pode usar a função import, que é uma função muito simples. Ela é capaz de importar diversos tipos de dados diferentes. Então, eu vou usar essa função import. Então, lá na minha pasta de dados mesmo, e na minha pasta de educação, acho que tem algum tipo Excel. Saeb, Saeb XLSX aqui, tá vendo? Que é uma base que eu já trabalho longitudinal com informações das escolas. Então, vou salvar em escolas, simplesmente executar essa função, não preciso colocar delimitador, se tem ou não cabeçalho. O Rio ele tem um tipo de inteligência artificial ali, bastante elementar, que entende se qual que é o tipo de delimitador, né? Então, vou só executar, e aí eu não preciso colocar nada mais, especificar nada mais, ele já vai ler aqui o meu arquivo bonitinho com os dados e as colunas. Então, eu recomendo fortemente que vocês
recorram a esse pacote para fazer a importação de dados no R. E então é isso, né? Hoje a gente viu rapidamente sobre importação de dados. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar sobre manuseio desses dados e aí retomando também essa parte de importação. Agradeço a atenção de vocês e peço que colaborem com o nosso consórcio, ou fazendo doações de bases, ou falando para os colegas, compartilhando sobre a existência do SIS, que é um repositório de colaborativo, né? Conta com a comunidade acadêmica para que a gente continue funcionando. Obrigado.